Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. A pergunta que muitos evangélicos estão fazendo, nesse momento muitos irmãos estão fazendo suas orações dentro de seu lar e sentindo falta dos cultos. A pergunta é: por que Deus se irou contra os pastores do Brasil? Por que Deus não impediu que as autoridades fechassem os templos evangélicos? Por que em meio a essa epidemia em que o coronavírus já vem matando no Brasil mais de 2.000 pessoas e as estatísticas do mundo inteiro é que mais de 700.000 pessoas já morreram? Por que nesse período as igrejas evangélicas não estão abertas e recebendo os doentes e orando por eles? O que Deus viu que permitiu as igrejas evangélicas serem fechadas? Essa pergunta eu vou lhe responder. O Senhor Deus olhou dos altos céus há mais de 2.000 anos atrás e enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer pregado em uma cruz. Jesus veio dos altos céus, se transformou em ser humano e entregou a sua vida na cruz do Calvário. Depois que Jesus morreu, que ressuscitou, que ele retornou para o céu, ele se assentou-se à direita de Deus e o evangelho foi sendo pregado no mundo. Milhões de almas aceitaram Jesus como Salvador. Centenas e centenas de irmãos já estão descansando na glória, resultados positivos da pregação do evangelho. Muitas almas estavam entrando no reino dos céus através dos ensinos verdadeiros que os pastores das igrejas evangélicas ensinavam. Os pastores pregavam a verdade e isso resultava em centenas de almas que adentravam os portões do céu. Mais de 20 anos para cá, houve uma decadência nas igrejas evangélicas. Começaram a valorizar curso de teologia, curso de bacharel em teologia, começaram a dar valor mais o diploma do que a unção do Espírito Santo. Desta forma, colocaram homens que não tinham o Espírito Santo e devido só porque eles tinham formação na área secular, eles colocavam estes homens cru, vazios de Deus, para dirigir as igrejas evangélicas. Foi aonde estes homens que se achavam os mais cultos, os mais teólogos, os mais gabaritados, começaram a liberar as coisas erradas dentro dos templos evangélicos. E começou a dar prejuízo aos céus. Começou a diminuir o número de almas que entravam no reino dos céus. E Satanás começou a fazer festa. Os pastores evangélicos começaram a liberar divórcio no meio evangélico. Começou vários irmãos levando suas esposas, seus maridos ao divórcio. E muitos irmãos trocaram de esposa e hoje muitas irmãs e muitos irmãos estão sozinhos pelas consequências dos ensinamentos de divórcio ensinado pelos próprios pastores das igrejas evangélicas. Nas igrejas evangélicas tinha um costume das irmãs vestirem saias decentes abaixo do joelho. Desta forma as irmãs sentavam nos bancos das igrejas e não mostravam as suas vergonhas. As irmãs eram ensinadas a se vestir com roupas decentes, com pudor, com modéstia.
As irmãs não podiam vestir blusas que mostrassem o decote dos seios para não atrair o desejo sexual por parte dos homens. Desta forma, a igreja evangélica crescia em poder e em bom testemunho perante a sociedade. Só que com o passar do tempo, esses pastores cru começaram a liberar o mundo dentro dos templos evangélicos. As próprias esposas dos pastores eram as primeiras a ir para os salões de beleza, pintar seus cabelos de outras cores, desfazendo a natureza que Deus fez. Quando a pessoa pinta o seu cabelo, está desfazendo o que Deus fez. E começou, as irmãs que tinham cabelo preto, começou a pintar de amarelo. As irmãs que tinham cabelo amarelo, começou a pintar de preto. E começou a pomba-gira do inferno fazer festa nas igrejas evangélicas. E mais almas descendo aos infernos por culpa dos falsos ensinos dos falsos pastores. Os anos foram se passando e as esposas dos pastores começaram a pintar as unhas, começaram a usar batom, começaram a tirar sobrancelhas. As esposas dos pastores começaram a usar unhas postiças, começaram a usar roupas curtas. E começou a entrar a área da internet. Esposa de obreiros, esposa de pastores, indo para as praias, para as piscinas, e postavam fotos nas redes sociais de calcinhas e sutiã. Pastores de bermuda, andando sem camisa, dando mau testemunho para a igreja. O mundo entrou dentro dos templos evangélicos. Começou a aparecer várias jovens dentro da igreja, grávida, sem ser casada. Começou pastores ser encontrados em motéis com moças da igreja. E começou os pastores não somente a apoiar o divórcio, como os pastores começaram, a maioria dos pastores começaram a trocar de esposa como quem troca de roupa. Com o passar dos anos, as roupas das irmãs começaram a se encurtar. E aparece as conhecidas academias. Aí as jovens começaram a encurtar sua roupa e o desejo de empinar a bunda, o seu quadril, começaram a usar salto alto. Começaram a se exibir perante as igrejas. Quando sentava nos bancos da igreja, ficava mostrando a cor da calcinha. Quando não queria mostrar a cor da calcinha, botava a mão na frente para não mostrar suas vergonhas. E isso levou muitos pastores para a cama do adultério. Não foram poucos os ministérios que foram destruídos por causa de uma noite com uma jovem, com uma moça da igreja. Pastores começaram a ir para os motéis com as moças da igreja. Com o passar do tempo, começaram a levantar no meio evangélico os bezerros de ouro, que são os conhecidos cantores gospel. Começaram a fazer show gospel, onde centenas de crentes idólatras, eles iam para esses shows e começavam a pular e a gritar, adorando aquele bezerro que foi levantado no meio evangélico, que são os cantores gospel. A idolatria já estava no meio evangélico. Os pastores já estavam apoiando o divórcio. E os púlpitos das igrejas começaram a se tornar palanques de político. Os políticos que mentem para ganhar voto começaram a mentir em cima dos púlpitos das igrejas, lugar esse que era para a pregação da palavra de Deus. Começou os políticos, colocados pelos próprios pastores das igrejas, começaram a mentir em cima dos púlpitos das igrejas, prometendo, como eles fazem nos palanques, nos seus discursos políticos, e agora estavam fazendo seus discursos políticos dentro dos templos evangélicos. E o Espírito Santo começou a levantar os profetas.
Os profetas começaram a se levantar, começou a repreender isso que estava acontecendo nas igrejas, começou a exortar contra o pecado, e os pastores começaram a barrar e a impedir que os profetas de Deus tivessem oportunidade de pregar. Desta forma, as pessoas continuavam errado, e aqueles que falassem contra o pecado eram impedidos de terem oportunidade nas igrejas. Desta forma, muitos irmãos, tristes em ver tantas coisas erradas dentro das igrejas evangélicas, começaram a se tornar os crentes conhecidos como desigrejados. Começaram a ficar em casa porque eles pensavam: se eu for para a igreja, lá está pior do que aqui em casa. Então eu vou fazer minhas orações aqui em casa, vou ler a Bíblia aqui em casa e me guardar. E vou esperar Deus agir. E os profetas começavam a chorar. As irmãs que não concordavam com as coisas erradas começavam a chorar e se lamentar e pedir que Deus fizesse alguma coisa, porque eram milhões de crentes que estavam indo para o inferno. E os pastores começaram a se gabar e achar que eles eram o dono da igreja, de maneira que eles só deixavam pregar quem eles quisessem. E as mensagens tinham que ser mensagens que agradassem o pastor. Se acaso a sua mensagem não agradasse o seu pastor, você nunca mais teria oportunidade de pregar no púlpito daquela igreja que o seu pastor estava dirigindo. Então Deus foi olhando essas coisas. E os súditos de Deus, que são os anjos do Senhor, passaram essas informações para Jesus. Olha, Jesus, lá na terra, os pastores não estão pregando mais a verdade. E as almas estão descendo aos infernos. Nem o Espírito Santo, que muitas das vezes usa os pregadores, as pessoas não querem mais ouvir o Espírito Santo. E o Senhor tem que fazer alguma coisa. Foi aonde teve uma reunião no céu. E o próprio Deus se levantou do trono para acabar com essa bagunça que estava acontecendo nas igrejas evangélicas. Estava demais. Os pastores estavam consagrando cimento e vendendo, estavam consagrando chaves e vendendo dentro da igreja, estavam consagrando tijolo, vassouras, igrejas evangélicas apoiando divórcio, igrejas evangélicas apoiando jogos, igrejas evangélicas sendo transformadas em ringues de boxe, igrejas evangélicas sendo dirigidas por pastores que já estavam no 2º e 3º casamento. Então o Senhor Deus, por esses motivos, começou a reunião no céu e eles resolveram liberar legiões de demônios que atingiram a terra com o conhecido coronavírus. Um dos países mais bem protegido é a Coreia do Norte, mas nem a proteção humana de tantos soldados, tantos policiais não impediram dessa doença entrar no país Coreia do Norte. A Itália, aonde foi o Coliseu de Roma, está milhares de pessoas morrendo. E nós vemos com o passar dos anos, esse coronavírus que veio ao mundo, ele veio para dar um freio nesse desmantelo, nesse desenfreamento que ia andando as igrejas evangélicas. Por esse motivo, meu amigo, as igrejas evangélicas hoje estão fechadas, porque eles estavam trabalhando para Satanás. Os pastores não estavam mais pregando a verdade, os pastores se achavam o dono da igreja, os pastores proibiam dos profetas falar, e os pastores começaram a apoiar tudo que não presta dentro dos templos evangélicos em troca de dinheiro. Muitos irmãos passando necessidade dentro das igrejas evangélicas e muitos pastores ficando milionários com os dízimos e ofertas.
No livro de Atos, no capítulo de número 4, versículo 32 a 35, está escrito na Bíblia que os dízimos e oferta era trazido aos pés dos apóstolos, ali era dividido entre os irmãos carentes da igreja. Dízimos e oferta nunca foi para enriquecimento de pastor. Dízimos e oferta é para ajudar e socorrer as famílias carentes da casa de Deus. Foi por esse motivo que Deus permitiu que os demônios usassem as autoridades da terra para fechar os templos evangélicos. Porque as igrejas evangélicas deveriam ser a porta-voz de Deus, ou seja, deveria ser o lugar onde as pessoas que estavam presas no pecado iam lá ouvir a verdade e a verdade iria libertar. Como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como o povo ia ser liberto se a verdade não estava mais sendo pregada? Desta forma, nem os crentes não estavam mais libertos do pecado, estavam presos. Os crentes estavam caminhando para o inferno, com a Bíblia debaixo do seu braço. Nesse momento em que você escuta este áudio e vê essas fotos, existem milhões de crentes que nesse momento estão no fogo do inferno, porque morreram enganados com o falso cristianismo que não transforma a vida de ninguém. Este evangelho mundano e carnal, onde as mulheres ficam quase nuas, onde as mulheres vestem roupinhas curtinhas, roupas de academia, que não há diferença dos crentes do mundo, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho de Cristo é baseado nas palavras de Paulo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Saiba, meu amigo, que o verdadeiro evangelho diferencia o crente do mundo em tudo, no vestir, no tratar, nos negócios. Mas o que vinha acontecendo é que os crentes não tinham mais diferença do mundo. E muitos pastores evangélicos mandaram milhões de almas para o inferno. E nesse ano é um ano de decisão, porque Deus vai cobrar o sangue dessas almas que desceram aos infernos. Deus vai cobrar desses pastores o sangue dessas almas que hoje estão nos tormentos do inferno, porque eles enganaram essas almas e mandaram essas almas para o fogo do inferno. Você, meu amigo, deve procurar descobrir nas redes sociais como era o evangelho há mais de 30 anos atrás, para você ver como o evangelho que estava sendo pregado hoje era um falso evangelho. O verdadeiro evangelho, os crentes são diferentes do mundo em tudo. Então esta é a pergunta que muitos estavam fazendo, mas por que Deus permitiu que as igrejas evangélicas fossem fechadas? A resposta é porque os pastores estavam trabalhando para Satanás. Os pastores estavam preparando as almas para ir para o inferno. Os pastores não estavam mais ensinando a verdade. Por esse motivo, o Senhor Deus entrou em ação, em providência, para que eu e você não fôssemos o próximo a descer aos infernos. Hoje, entendemos que podemos fazer nossas orações em casa, mesmo sem os templos abertos. Nós podemos fazer nossas orações em casa, podemos ler a Bíblia. Sabemos que o templo de Deus não é aquelas paredes, o templo de Deus é o nosso corpo. E o Senhor Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Certo dia o Senhor Jesus disse assim: quando você quiser conversar com Deus, se tranca no teu quarto, conversa com teu pai que está em oculto e ele te recompensará. Então hoje entendemos que podemos pegar os nossos dízimos e oferta e ajudar os nossos irmãos carentes que estão no nosso meio.
Quantos pastores guardando fortuna, com chácaras, apartamentos, carro zero e muitos irmãos passando necessidade dentro da igreja. Mas esse tempo acabou, porque as igrejas evangélicas nunca mais vai voltar a ser a mesma, porque foram almas que foram mandadas para o inferno, e o Senhor Deus, que enviou Jesus à terra, tomou providência. Já que os pastores se achavam o dono da igreja, a ponto de não ouvir mais os profetas pregar, eles não permitiam mais ninguém falar a verdade. Então, por esse motivo, o Senhor Deus entrou em providência, levantou do trono para acabar com essa bagunça que estavam fazendo nas igrejas evangélicas. E você, meu amigo, que está ouvindo este áudio, se você quer aceitar Jesus como Salvador, dobra o teu joelho aí no teu quarto, aonde você estiver, ou dentro do seu carro, ou dentro do seu caminhão, aonde você estiver ouvindo e vendo este vídeo. E diga para Jesus: Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador. Estamos a um passo do fim de todas as coisas. E você, meu amigo, que está desviado dos caminhos do Senhor, volta para Cristo. E você, meu irmão, você, minha irmã, procura descobrir qual é o verdadeiro evangelho. Volte a ler as cartas do apóstolo Paulo, volte a orar em casa, volte a ajudar os pobres e os necessitados, faça obras de caridade, porque isso agrada ao Senhor. Tiago, em suas palavras, ele disse que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Então você, meu amigo, precisa entender, estamos em um ano de decisão. É hora de nós, eu e você, se arrepender dos nossos pecados, sermos sinceros com Cristo, porque Deus está irado. O nosso Deus está irado e está trazendo juízo sobre toda a face da terra. Através do coronavírus, mais de 600 mil pessoas já morreram no mundo inteiro. E o pior ainda está por vir. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, versículo 9 até o versículo 11, fala da abertura do quinto selo do Apocalipse. Quando se abrir o quinto selo, haverá uma grande perseguição religiosa no mundo inteiro. O quarto selo do Apocalipse já foi aberto, o cavalo amarelo, e em cima do cavalo vem um cavaleiro por nome de Morte, e ele é responsável pela morte da quarta parte da população do mundo inteiro. Já estamos no fim de todas as coisas. Jesus está prestes a arrebatar sua igreja. O Espírito Santo terá que retornar para o céu, porque a missão do Espírito Santo está terminando aqui na terra. Jesus, ele vem, vai ficar sobre as altas nuvens, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos em toda a face da terra, que forem fiéis e consagrados a Deus, ouvirão o chamado de Jesus, que estará sobre as nuvens do céu. O apóstolo Paulo, ele confirma aos Tessalonicenses e diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos continuar permanecendo firme. E essa é a resposta. Por que Deus permitiu que as igrejas evangélicas fossem fechadas? Porque os pastores não estavam mais falando a verdade. E desta forma, os crentes estavam morrendo e ao invés de ir para o céu, eles estavam indo para o inferno. Então são almas preciosas que Jesus derramou o seu sangue por elas. Por isso que Deus levantou do trono para acabar com essa bagunça. Já que não pregam a verdade, então fecha as igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas é a porta-voz para pregar a verdade. Como eles não estavam pregando a verdade, o próprio Deus permitiu os demônios usar as autoridades da terra para fechar todas as igrejas evangélicas. E o pior ainda está por vir.
Se você não sabe, as igrejas evangélicas, elas estão sendo preparadas para a chegada do anticristo. As igrejas evangélicas, elas vão se tornar empresas do governo, porque eles deixaram de servir a Deus, o Criador, e passaram a servir as criaturas da terra. Quando os pastores deixam de falar a verdade, que é fazer a vontade de Deus, e passa a falar somente aquilo que agrada o povo, então os pastores deixaram de ser servos de Deus e passaram a ser servos do povo e dos políticos da terra. Então estamos no fim, e que eu e você permaneça firme, porque Jesus está voltando.